eu queria tirar 2 minutos para fazer um apelo para vocês, porque eu fui citado criticando o TIM, né? Acontece que eu co-presidia o Comitê SAFE da OMA quando foi tomada essa decisão de implementar isso, levou vários anos de discussão, várias reuniões. Tá? 5 anos, obrigado. Tá? Eu presidi o comitê durante 6, então certamente foi durante o tempo que eu estava lá. Não fui eu que fiz, mas eu queria dizer que tem uma razão a existência do TIM e tem uma dificuldade. Começar pela dificuldade. Como o TIM foi aprovado recentemente, em termos históricos, 2, 3 anos, a maioria dos países já tem sistemas que não incluem o TIM. Então, os sistemas legados, à medida que eles forem sendo modificados, vão incorporar o TIM. E por que o TIM é importante? O TIM é importante para que os operadores econômicos certificados sejam reconhecidos pelo outro país. Porque chega o seu container no outro país, como é que ele sabe que você é OEA? Então foi criado essa numeração, vamos dizer assim, universal, para uso, especialmente, mas não exclusivamente, com os operadores econômicos autorizados. Tá? Então é muito importante que a gente comece a usar, porque vai ser o padrão no futuro. Vai dar um pouco de dificuldade agora, porque nós entramos mais tarde no nosso processo, tá? Mas também porque nós estamos mais avançados em outros processos. Então, eu queria só fazer esse apelo para vocês. E agora nós vamos ouvir a palestra sobre gerenciamento de risco da nova importação, como funciona o gerenciamento de risco da nova importação. Qual a importância da conformidade das empresas para o aproveitamento dos benefícios trazidos pelo novo processo de importação. E quem vai nos trazer a palestra é o Gustavo Coutinho, que é coordenador especial de gestão de riscos aduaneiros. Ele é graduado magna cum laude em Engenharia de Computação e Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Ciências de Dados e Big Data pela PUC de Minas. Ingressou na Receita Federal do Brasil em 2010 como auditor fiscal, atuando sempre na área de gerenciamento de riscos aduaneiros e desenvolvimento de sistemas. Premiado 2 vezes no Prêmio de Característica e Inovação da Receita, desde 2020 e atuando como coordenador especial de gestão e riscos aduaneiros. As perguntas devem ser feitas usando o QR Code e queria também avisar que nós vamos disponibilizar todas essas apresentações no nosso site depois do evento, ok? Com a palavra, Gustavo. Obrigado, João. Bom dia a todos. Eu não sei se vocês estão cansados aí, mas eu já estou cansado de ouvir falar isso aqui tudo pelo seguinte: quem vai ter que operar isso aqui dentro da Receita, consumir todas essas informações, fazer o uso delas, né, para estimular a conformidade, sou eu e a minha equipe, né, de abnegados colegas da área de gestão de riscos, e os colegas que depois vão fazer conduzir as inspeções e as auditorias, né? E então, já que nós somos parceiros, né, já que vocês vão usar o sistema como externos e nós vamos usar o sistema como internos, né, acho melhor a gente se conhecer um pouco melhor aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu vou citar a parte do portal único, do motor de regras, que foi muito citado aqui, mas eu também vou apresentar para vocês a estrutura da gestão de riscos e da fiscalização da aduaneira da Receita Federal, para que a gente possa conversar, né, e estreitar mais esse laço de cooperação. Tem muitos aqui que eu já conheço, procuram a Corad, fazem denúncias, trabalham em parceria com a gente. Infelizmente, a gente tem um pouco de dificuldade para atender todo mundo, né? Mas a gente vai, dentro do possível, sempre buscando dar tratamento a tudo que a gente recebe. E vou fazer um comentário, então, rapidamente sobre o portal único. Tá? O motor de regras que o pessoal vem falando bastante aí sobre, que tem um motor de regras muito potente, né, dentro do portal único do comércio exterior, de fato, ele é muito superior ao que a gente tem de motor de regras hoje na importação. Ele é um motor de regras que veio de um projeto interno da Receita Federal, né, de um motor de regras que era mais evoluído, e agora a gente está, junto com o SERPRO, colocando esse motor de regras dentro da ferramenta institucional, que é o Portal Único do Comércio Exterior. Né? A gente tem sistemas internos
de gestão de risco que fazem lá os cálculos, né, e apontam os alertas nas operações de importação, exportação, remessa e passageiros. E agora esse sistema está não mais como suportado com desenvolvimento interno, mas a gente está indo para um suporte do CER para manter o sistema no ar e continuar os desenvolvimentos. Então, o sistema ele é muito... O que ele vai trazer de benefício, né? Esse sistema ele permite que a gente, uma vez que a gente receba uma denúncia, por exemplo, seja de vocês, seja de aduanas externas, seja de colegas da ponta que denunciam também, no caso informam, né, para a gente na coordenação central, a gente consegue pegar exatamente a operação que está acontecendo que a gente tem interesse. Antigamente o sistema era um pouco mais limitado, a gente para fazer uma intervenção, a gente acabava tendo que pegar coisas que a gente não precisava, parar operações que a gente não precisava. Então esse sistema vai permitir que a gente seja muito mais preciso no targeting das operações que realmente precisam ser inspecionadas. Então isso é um ganho, o sistema é todo automatizado, enfim, realmente traz muitos benefícios em comparação com o sistema da década de 90. Então, feito esse parêntese, esse é o grande motor de regras. Vocês acabam não vendo ele, o motor de regras é uma ferramenta que é utilizada internamente pela Receita e pelos órgãos anuentes, espero em breve, para fazer o processo de trabalho de gestão de risco deles também mais rápido. E aqui vou apresentar então rapidamente como é que a gente está organizado dentro da Receita Federal para vocês entenderem como que funciona o trabalho e o que a gente pode ajudar vocês. Então a Receita Federal está dividida basicamente em órgão central e regiões. A coordenação que eu atualmente estou como coordenador é a CORAD, que é a Coordenação de Gestão de Riscos Aduaneiros. Tá? Ela faz a gestão de riscos dos processos de trabalho que estão com a COANA, tá? Porque a gente tem uma certa especialização dentro da Receita Federal, que são os colegas que atuam no que a gente chama de repressão, né? Que é quando alguém tenta passar pelo rio lá em Foz do Iguaçu, não passa pela Ponte da Amizade, ou se alguém tentar entrar escondido, né? Enfim, pela longa fronteira terrestre que a gente tem, ou até de barco também, se tentar vir de um país para o outro sem barco, os colegas que cuidam desse tipo de atuação são os colegas da repressão. Tudo que é declarado, que passa pelos sistemas formais de comércio exterior, né, que são declarados no Portal Único, no Siscomex, enfim, e passam pelos pontos de fronteira alfandegados, todas essas operações sofrem gestão de riscos da CORAD, né, em conjunto com a COANA, que é quem os colegas aqui, o Sérgio, né, o Zambrano, trabalham estruturando esses sistemas que vão permitir depois que o pessoal da fiscalização aduaneira escolha quais operações têm que ser inspecionadas. E aí a gente tem, nas regiões fiscais, que são 10 regiões fiscais, a gente tem uma projeção que a gente chama de célula de gestão de risco local. A gente tem 22 hoje no regimento interno da Receita, e essas que a gente chama de X-RAD aqui, mas na verdade o X é só porque tem CERAD e tem SARAD, né, dependendo do tamanho da equipe de risco, dependendo da unidade também. Então essas equipes locais se reportam diretamente com a CORAD e para fins, né, de denúncia, né, de avaliação de prováveis ilícitos. E da parte da repressão também tem um correspondente nas unidades, que são as X-VIGs e as X-REBs. Só para vocês terem ideia, quando vocês entram em contato localmente com o aeroporto, com o porto, né, vocês vão falar provavelmente lá com o delegado, e o delegado vai encaminhar para o colega da X-RAD, que é quem conduz a análise das denúncias e faz também as próprias análises internas para detectar as operações que têm que ser fiscalizadas. E isso tudo, né, isso aqui eu não mencionei, mas a gente tem basicamente ali uma divisão por temas, né? Então a parte de gestão de risco, quando está dentro do fluxo regular, a gente tem problemas, os principais problemas são erros de classificação, erros de origem, valoração, fuga de LI, né, fuga de classificação para não ter LI, ou LPCO agora. E na parte da repressão a gente tem outros ilícitos mais graves, né, o contrabando, descaminho, contrafação, pirataria, mas esses ilícitos aqui, eles também ocorrem no fluxo regular, e a gente também trabalha muito juntamente com os colegas da repressão nesse tipo de caso. Tá? Bom, e aí dentro da CORAD, como é que a gente está estruturado? Né? A gente tem lá algumas equipes, né? A gente tem uma equipe específica para análise de denúncias, né? Para coordenar ações nacionais e para tirar dúvida dos colegas das unidades. Então, a gente não tem colegas especialistas em todos os temas no Brasil inteiro, então alguns colegas lá na coordenação têm expertise
sobre produtos químicos, sobre modal aéreo, sobre modal marítimo, então tem esse funcionamento. A gente tem uma outra divisão que faz a gestão nacional da gestão de risco, então a gente acompanha o trabalho de todos os colegas que estão envolvidos na fiscalização aduaneira e, enfim, determina também, cria os indicadores e as diretrizes e as políticas que vão ser seguidas anualmente pela fiscalização aduaneira. Depois a gente tem uma equipe de desenvolvimento interno de softwares para gestão de risco. Aí, como eu falei, né, a gente tem um laboratório que a gente testa, enfim, desenvolve as nossas ferramentas para trabalhar, para encontrar nesse mar de informações do catálogo de produtos, cadastro de atributos, do INPE, DUI, API recintos. Isso gera uma infinidade de dados que a gente tem que tratar. É por isso que eu falei que eu já estava cansado aqui no início de tanta coisa, porque isso tudo quem vai ter que trabalhar são as equipes de gestão de risco. E realmente são muitos dados. Então, a gente tem uma equipe que faz essa parte de desenvolvimento de software para a gestão de risco. A gente tem também uma equipe de cientista de dados agora, que a gente tem uma ferramenta, um data lake, em que a gente está colocando toda a nossa massa de dados num ambiente único, né, analítico, né, para tratar os dados. E a gente está, então, organizando a primeira etapa de jogar tudo lá dentro, organizar as informações para que os colegas possam fazer o uso da informação, porque a informação está muitas vezes em estado bruto, né, não é facilmente manipulada pelo colega que não tem, às vezes, a formação ali na área de TI. Então, a gente tem uma equipe que, nesse momento, está trabalhando com isso, mas também conduz trabalhos não só de organização do ambiente, mas também de geração de informação e conhecimento para a gestão de risco. Eu não mencionei, mas, por exemplo, na parte de desenvolvimento de TI, foi citado aqui o CISAM, né? O CISAM é um sistema de inteligência artificial que a gente tem desde 2014, que veio de um projeto mais antigo, de 2008, que aponta, né, para os fiscais possíveis erros de classificação, possíveis erros de país de origem, possíveis erros de alíquota, né? Então, para cada NCM, você pode ter alguns casos com mais de uma alíquota, e aí ele também sugere probabilidades de erro ali, e também ele não só propõe o que pode estar errado, como também propõe qual deve ser o certo. Então, a gente tem trabalhos nessa área, tem trabalhos, a gente está tentando avançar agora na análise automatizada de imagens com inteligência artificial também. Enfim, então, todo esse time ajuda a gente com isso. Outra coisa importante que a gente tem é o intercâmbio de dados, né, com outras aduanas e participações em grupos da Organização Mundial das Aduanas, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Mercosul, né, que também tem, cada fórum desse tem bastante troca de informações e de conhecimento para fins de gestão de risco. Então, também está com a gente lá esse tipo de trabalho. E, claro, também operações que envolvem, né, o Brasil e operações globais que o Brasil participa, né, geralmente promovidas pela OMA. E tem também uma equipe muito importante, que é a equipe que alimenta as tabelas aduaneiras. Como vocês sabem, né, todo o sistema tem lá um monte de tabela que muda dinamicamente, quais são as alíquotas que estão valendo, enfim, né, qualquer coisa que sai, criou um recinto novo, né, alguém aqui investiu, criou um recinto novo, tem que ter um código de recinto, é essa equipe aí que faz isso para vocês. Então, agora que a gente já está devidamente apresentado aí, a gente, né, é mais ou menos assim que a gente funciona. A gente tem essa caixa corporativa para vocês mandarem denúncias, tá? Hoje eu acabei de receber agora há pouco, uma denúncia, né? A gente recebe denúncias toda hora. E hoje eu recebi uma denúncia que é um exemplo do que não fazer para denunciar. A denúncia ela tinha duas linhas e era assim: a empresa tal está importando um monte de carga no porto tal e está tudo subfaturado. Isso não adianta, porque isso é a mesma coisa de você chegar na polícia e falar assim: olha, o Gustavo me deu um tapa. E aí, né? Então, assim, a gente sabe que tem toda a dificuldade de obter informação, né, de trabalhar. Eu já sei, vou até falar aqui o tema do Siscore, né? O Siscore, a gente sabe que ajudava a gente a receber coisas de mais qualidade, mas infelizmente ele não é mais possível de existir como existia antes. A gente está tentando substituir isso. A gente fez até com a ajuda do Procomex, uma tentativa de divulgação aí que a princípio, para pelo menos uma parcela significativa das associações que a gente trabalha, está funcionando. A gente sabe que para outras não está, mas enfim, a gente está disposto a continuar trabalhando para poder manter essa cooperação com vocês. Mas assim,
fazer essa denúncia muito vaga, ela não adianta, né? Porque assim, está subfaturado, sim, mas com qual parâmetro, né? Questão de preço é uma questão bastante sensível, enfim, tem diversos arranjos possíveis aí numa transação comercial, e a gente tem que comprovar que o preço está errado, né? Então, assim, não adianta a gente chegar lá e tentar fazer um auto de infração porque o preço está fora enfim, do que o concorrente acha, né? Que geralmente a denúncia é de concorrente, mas tem que comprovar e manter aquele auto de infração sólido juridicamente. Então, não é, ainda que a gente tenha uma noção razoável de que o preço pode estar errado, a gente tem que comprovar isso, e isso aí tem uma dificuldade. Bom, o pessoal já mostrou isso aqui também, a pirâmide de compliance da OCDE, né? A gente tem no topo da pirâmide empresas e pessoas, atores, que têm determinação para não cumprir com as regras, eles querem fazer errado. Esse pessoal aí, a nossa gestão de risco, que vem evoluindo ao longo do tempo, é para que eles sejam os beneficiários do maior porrete que a gente tem lá na Receita Federal, né? O segundo nível é o cara que, se você não ficar de olho nele, ele vai tentar escorregar e ganhar uma vantagenzinha competitiva. E sempre para lembrar aqui, pessoal, a gente está aqui, na verdade, a Receita Federal é para tentar manter todo mundo jogando no mesmo nível, todo mundo, né, para evitar concorrência desleal. E é lógico que a tarefa é difícil, né, que a gente está sempre correndo atrás do problema, né? A gente, infelizmente, não tem bola de cristal, não sabe onde é que o cara vai mentir para a gente para tentar burlar a lei. Então, esse segundo nível, ele tem esse comportamento. O terceiro nível, geralmente, são as empresas pequenas que não têm estrutura para conseguir entender toda a legislação que é complexa e ser conforme com a legislação. Então, para isso, a gente também vai ter um tratamento diferente. E, logicamente, os OEAs aqui, e as grandes empresas que não são OEAs e que também têm estruturas de comércio exterior internas muito boas, elas também recebem essa forma de tratamento de conformidade. Então, o que o Jackson estava falando mais cedo, que a gente não tem empresas que não são OEA e que tem um nível de seleção compatível e até menor que o OEA às vezes, né? Porque as OEAs também, dependendo ali de algumas características, o percentual de parametrização varia um pouco. Então, o que a gente está buscando hoje? Separar bem quem são esses atores e dar tratamentos diferenciados. Então, por exemplo, o primeiro caso, vocês acham que dá para eu deixar passar uma empresa que não existe, com uma importação, um container cheio de mercadoria, e tentar pegar ela depois no mercado interno? É impossível. Se alguém já viu um container de roupa que vem da China, depois, ele vem tão prensado que depois que abre, você não bota de volta lá dentro do container. A gente não tem máquina para botar dentro. Eles têm a máquina para botar, a gente não tem. Então, assim, esse pessoal a gente tenta parar na zona primária, né? Esse pessoal a gente tenta inspecionar com a carga ali, porque depois não consegue pegar. Dali para baixo, em geral, a gente está trabalhando com empresas que existem. Essas empresas que existem, a gente pode e deve tratar em pós-desembaraço, ou seja, com a carga já em mãos do importador, né? Por quê? Porque a empresa existe, então eu tenho como ir lá cobrar alguém, eu tenho como responsabilizar alguém por alguma infração que aconteça. Então, a nossa ideia é cada mês mais atuar assim, e para quem for ou relativamente incapaz de cumprir com as normas, ou seja bastante parceiro nosso, a gente vai oferecer ferramentas de conformidade, que é justamente a malha, que é bem parecida com a malha de imposto de renda, em que a gente vai mandar comunicados falando, olha, a gente detectou aqui um problema que talvez você tenha classificado errado a mercadoria. Confere aí e você está espontâneo para você mesmo retificar. E o OEA, no caso do OEA, a gente inclusive dá outros benefícios, então ele tem prioridade na parametrização, ele recebe o canal dele antecipadamente e tudo mais. Agora, uma coisa importante que eu esqueci de falar no portal único, nesse processo novo, é a antecipação da declaração de importação, vai permitir que a gente faça toda a gestão de risco antes e libere a carga antes. Hoje você chega, dá a presença de carga, para depois saber qual é o canal. Então, isso tudo está previsto no novo portal, no novo motor de regras, que no momento do registro da DUIMP, vocês já vão, a gente já vai calcular o risco da operação e vai ter um determinado momento em que a gente vai revelar para vocês, aí depende um pouco, se os OEAs vão ter revelação um pouco mais antes, as pessoas que não são OEA vão ter depois, mas todo mundo vai ter antecipadamente, em relação a hoje, a informação. Só para terminar, então a gente teve, ao longo
desses anos aí, melhorias normativas para melhorar a gestão de risco. Então, a gente teve a nova IN de habilitação, a gente teve uma nova IN de combate à fraude que unificou duas anteriores, a gente teve uma nova IN de admissão temporária e exportação temporária que permitiu a utilização de gestão de risco, ou seja, a Receita Federal não é mais obrigada a olhar 100% das cargas, ela pode escolher algumas para deixar passar, o que é fenomenal, né? Porque aí sim a gente trabalha com gestão de risco e dá fluidez. E a gente tem as novas ferramentas de compliance, que eu já mencionei ali, a malha aduaneira é uma delas. O FAPA são as fiscalizações de alta performance, aduaneiras, né? Então a gente tem, como eu falei, que embasar o auto de infração com as provas de que foi cometida uma infração. Só que a gente conseguiu, para alguns casos, fazer isso de forma automatizada. Então, consegue fazer mais fiscalizações desse tipo em menos tempo. E também integração entre a Corad e o Centro-EA, e integração entre a Corad e a Corep, que são os colegas da repressão, como eu mencionei mais cedo ali. E aqui é só para mostrar para vocês, eu estou falando aqui um monte de coisa que está melhorando, estamos fazendo, mas e aí, na prática, o que isso reflete para vocês, né, diretamente? A gente, desde 2016, quer dizer, em 2016, a gente tinha um percentual de seleção em zona primária na importação de 8%. Com todas essas mudanças que a gente fez, né, a gente chegou hoje num patamar de menos de 3% em 2022. Ou seja, e era bem maior ali antes disso, né? Então, a gente realmente está num patamar hoje de seleção de nível mundial, ou seja, as aduanas do mundo têm esse percentual de seleção em torno de, né? E a gente está junto com eles. E por outro lado, será que eu estou deixando passar tudo e não estou vendo nada e fica por isso mesmo? Não, a gente vem diminuindo a taxa de seleção e vem aumentando, por exemplo, aqui o recolhimento, os recolhimentos em zona primária. Então, a gente vem, ao longo desses anos também, tendo um incremento aí mais do que dobrou, né, mais do que dobrou o total de recolhido em zona primária. Bom, pessoal, era isso, bem rapidamente. Um tema que, às vezes, o pessoal fico disposto a tirar as dúvidas aqui, né? Esse é nossa intenção, é de ter parceria com todo mundo. Obrigado, Gustavo. Uma salva de palmas, por favor. Eu vou pedir para o Jackson, o Tiago e o Zambrano subir aqui no palco, por favor. E eu recebi as perguntas que vocês colocaram via o QR Code. Eu não sei se nós vamos ter tempo de todos, porque senão nós não vamos ter tempo para almoçar, e eu sugiro que a gente responda algumas depois, tá certo? Jackson, eu vou começar por você. Tem um microfone ali, tá?